que o Lucas, procurador, traz uma informação importante. É uma informação de bastidor, mas que indica uma certa insatisfação ou pelo menos uma preocupação de alguns ministros do Supremo sobre essa decisão do ministro Moraes. Haveria um incômodo dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente já pôde acompanhar algumas manifestações divergentes de alguns ministros e fala-se de uma possível cisão, uma ruptura ou a formação de um grupo com 3 ou 4 ministros, grupo que poderia aumentar a depender da escalada de tensões entre os poderes. Esse incômodo no STF, acho que esse é um ponto a tratar, a partir da decisão do ministro Moraes. E pegando essa possibilidade desse grupo estar sendo formado, você entende que quais são os caminhos para a defesa de Jair Bolsonaro? Submeter essa decisão do relator ao crivo de toda a turma ou então do plenário? Queria a sua reflexão. Daniel, veja, complementando o que eu disse inicialmente e abordando isso que você está trazendo agora, por que Bolsonaro forçou esta situação, né? Porque era conveniente a ele criar uma narrativa de martírio político, né? Era interessante a ele se posicionar como mártir e criar esta narrativa nas redes sociais que ele é perseguido, né? E isso, o presidente dos Estados Unidos também, inclusive na reportagem, se falou de caça às bruxas. Mas a grande verdade é que se houver bruxas corruptas ou bruxas criminosas, elas devem ser caçadas, né? Porque se você não caça as bruxas corruptas, você está prevaricando. Então, se bruxas violam a lei, essas bruxas devem ser caçadas, sob pena de não se cumprir o dever que todos têm, né? Então, que isso se coloque com clareza. Eu acho que está se jogando com algoritmo na mão, como fez Jair Bolsonaro quando, no julgamento, convidou Alexandre de Moraes para ser seu vice na chapa. Isso não é uma atitude séria de alguém que está sendo acusado de crimes contra a ordem democrática. Um réu que é acusado desse tipo de crime, não é plausível que convide o juiz que preside o seu julgamento para ser seu vice numa eleição para a qual ele não pode concorrer porque ele é inelegível para as eleições de 2026 e 2030. Essa não é uma atitude plausível de um ex-presidente da República. Não é aceitável esse tipo de coisa. Eu acho que nós devemos conjugar uma série de fatores quando nós observamos isso, e eu também não tenho clareza sobre esse dissenso dentro do Supremo Tribunal Federal. Pode ser que os 11 não concordem com o Alexandre? Pode ser, né? Porque nós temos 11 cabeças dentro do Supremo, pode ser que alguns dos outros ministros não concordem, mas eu tenho dificuldade em concluir que 9, 10, 8 ministros discordarão do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho pouco provável. Por quê? Porque existe um momento, um ambiente de chantagem contra o Brasil. Quem está promovendo essa chantagem? O presidente dos Estados Unidos implantou um tarifaço contra o Brasil, querendo aviltar a nossa soberania, não é? Então, essa é uma situação que não é plausível. Hoje nós vivemos o sequestro do Congresso Nacional. No Congresso Nacional, hoje se viveu um sequestro em que houve obstrução das pautas, não é? Inclusive, a meu ver, o Procurador-Geral da República precisa agir, porque não é plausível que haja a interrupção das agendas do Congresso Nacional. E qual é o pretexto para essa interrupção, Daniel? Que se paute a anistia. O projeto da anistia fere a Constituição Federal. E isso, se houver uma indagação aos ministros do Supremo, é unânime praticamente a avaliação de que este projeto fere a Constituição. Não é passível de anistia crimes contra a ordem democrática. Então, isto não seguirá, né? Então, nós precisamos olhar a floresta toda. Não basta olhar uma árvore, Daniel. Tá certo? Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele está preocupado com a guarda da Constituição Federal. Acho difícil que os demais 10 ministros, demais 9 ministros,
divirjam dele, até porque quando está se decretando esta prisão, uma série de aspectos estão sendo observados nisto, né? Eu acho que o Lucas está levando em conta aspectos do campo dele, da ciência política. Existe um componente jurídico, sim, não é? Mas existem outros elementos que estão colocados aí em cena que fundamentam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que precisam ser observados. Nós não podemos admitir a chantagem. Não é possível que haja chantagem. Não é possível que haja desrespeito, ameaça, coação à Suprema Corte do país. Não, ainda que haja fundamentação, a fundamentação adotada pelo ministro Moraes vem sendo questionada, inclusive, por muitos integrantes da classe jurídica. Claro, né? Não à toa, muitos classificam esse momento como uma crise institucional. A gente vai se aprofundar... Indiscutível claro, que há uma crise. Isso nem se questiona. Agora, Gabriela, quero até aproveitar, como a Gabriela é professora de Direito Constitucional na PUC, aqui de São Paulo, queria que a senhora apontasse para a nossa audiência alguns caminhos quando a gente olha essa decisão tomada pelo ministro Moraes. Se a gente pudesse apegar exatamente à legislação, quais são as possibilidades para a defesa de Jair Bolsonaro em relação a essa prisão domiciliar? É possível solicitar uma revisão junto aos demais integrantes da turma ou então até em plenário? Em plenário eu acho mais difícil. Eventualmente ele pode tentar levar isso para os demais integrantes da turma. Mas eu acho que o processo, ele está maduro, né? Como a gente fala em juridiquês. Ele está para ser julgado, esse processo. Ele será julgado a qualquer momento. Os depoimentos foram colhidos... Esse da tentativa de golpe. De golpe, exato. E foi porque a domiciliar trata... Então, é uma cautelar que é no âmbito... No âmbito de um inquérito que investiga a atuação do filho nos Estados Unidos contra o governo brasileiro. Exatamente. São casos distintos, né? Exatamente, mas isso, como o doutor Roberto falou... Não, lá na frente eu acho que eles vão se conectar. Eles se conectam... Só que nesse momento não. Né, de alguma maneira... Esses processos se conectam, mas eu acho que pode haver um movimento, sim, de se levar isso para a turma, para que a turma analise. O que eu acho? Acho que a turma vai manter a decisão de Alexandre de Moraes. Né? Eu acho muito difícil, a gente pode ter um voto divergente, que é o voto do ministro Fux, mas eu entendo que nesse caso haverá, sim, a manutenção dessa decisão. E eu acho que, como o Roberto muito bem colocou, isso é uma jogada de Jair Bolsonaro. Né? É uma jogada que ele está tendo porque ele sabe que ele vai ser condenado, ele sabe que eventualmente ele vai ter que enfrentar uma prisão, pode ser uma prisão domiciliar, levando em conta o seu estado de saúde, mas ele precisa jogar agora de uma forma a criar uma situação para aumentar essa tensão. Eu acho que isso é muito prejudicial ao país, extremamente prejudicial ao país. Eu acho que os demais poderes, ou todos os poderes, eles precisam estar unidos com relação a isso. É claro, um poder não interfere no outro, mas a defesa da soberania nacional, ela pode ocorrer dentro dos três poderes. Isso sem dúvida nenhuma. Né? A gente está vendo esse silêncio do executivo, né, sobre isso. Eu acho que esse silêncio também é um pouco proposital para não escalar a tensão com os Estados Unidos da América. Né? Eu perguntei sobre a apreciação pela turma ou pelo plenário, porque nós falávamos antes de uma possível insatisfação de alguns ministros da Corte em relação à decisão do ministro Moraes. Daí, justamente para fazer esse exercício, quem determina, quem autoriza se será a turma ou se será em plenário é o presidente da Corte? Porque se houvesse, em tese, né, se houvesse essa autorização, aí essa dúvida que muitos têm de que há uma cisão, há um grupo ali que não concorda com as decisões do ministro Moraes, isso ficaria evidenciado em uma votação em plenário. Mas me parece que não. Se isso for submetido, será a turma, né? A turma, dificilmente acho que vai a plenário isso. Perfeito. Deixa eu retomar com o Lucas. Você está em Brasília, né, Lucas? Sim. O Lucas acompanha essas movimentações, as articulações, inclusive, da oposição. Há uma sinalização que partidos de centro que integram a base governista devem
aderir a essa obstrução, a sinalização, inclusive, do Progressista e do União Brasil, que devem entregar os cargos na esplanada dos ministérios, enfim. Vamos acompanhar para saber se essa sinalização se confirma. Mas em relação às pautas que são defendidas pelos opositores, o Liviano bem lembrou do PL da anistia, que não é aquele PL da anistia último que estava sendo azeitado e tocado e conversado entre executivo, judiciário e legislativo, né? Que atenderia somente os manifestantes do dia 8 de janeiro. Nessa versão que é defendida, seria uma anistia mais ampla, né? Tanto que eles falam, anistia ampla, geral e restrita. Só que há outras duas pautas, outros dois pleitos, né? Fim do foro privilegiado, e eles também tratam da questão que envolve impedimento de ministros, né? Isso naturalmente seria apreciado pelo Senado Federal. Diante das movimentações e das sinalizações dos partidos e das lideranças, alguma chance de algumas dessas três pautas vingarem? Daniel, posso dar um passinho atrás, só fazer um comentário da nossa última conversa? Por gentileza. Eu acho que às vezes é tão impregnado ali na questão da polarização que a gente acaba achando que ou é um ou é outro. A insatisfação atual de alguns ministros do STF, são mais de 2 e 3, viu? Em relação à decisão recente do Alexandre de Moraes, não significa necessariamente que isso mude a situação jurídica do ex-presidente Bolsonaro, né? A gente não está falando de pular do Flamengo para o Fluminense, né? A política em Brasília, ela não é sempre binária. A polarização da sociedade, ela é binária, mas a política de verdade, a política que acontece no Congresso, a política que acontece no Palácio do Planalto e que também acontece no STF, ela não é binária. Existe sim uma insatisfação com algumas decisões recentes do ministro Alexandre de Moraes, existe. Agora, ela não é tão grande a ponto de salvar o ex-presidente Bolsonaro. Tudo indica, e essa é a minha avaliação, de que o ex-presidente Bolsonaro vai ser condenado e vai ser preso, seja uma prisão normal ou domiciliar. Agora, que houve sim uma insatisfação e que essa insatisfação sobre algumas decisões é crescente, saindo até do campo dos ministros indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, ela existe, é um fato. Indo até os pontos que você colocou sobre o Congresso Nacional e as pautas que a oposição defende, eu acho elas muito improváveis, Daniel. Eu acho que, por exemplo, uma anistia como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, fala, ampla, geral e restrita, ela também é irreal. A gente já teve, num passado muito recente, uma conversa real, realista, pragmática sobre uma anistia que excluiria ali o campo político-militar da situação e seria para aqueles cidadãos que, enfim, foram até 8 de janeiro e foram condenados. A gente teve sim uma discussão e uma proximidade de um acordo sobre uma anistia suave, mas nunca perto de uma anistia relacionada ao ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que com os acontecimentos de hoje, a gente bota 2 passos atrás para a oposição perde. Em relação às outras pautas que a oposição sugeriu, né, naquele plano de paz, programa da paz, enfim, não lembro exatamente qual foi o nome hoje que a oposição deu àquelas série de pautas, eu acho elas muito difíceis de avançar, Daniel. Eu não vejo, conversei hoje com membros do Centrão, com líderes partidários, não vejo, e eu acho que amanhã a gente vai ter reunião de líderes, né? E Hugo Mota, o presidente Hugo Mota, ele é um presidente da Câmara que é muito pautado pelo colégio de líderes. Eu acho muito improvável, repito, acho muito improvável que o Hugo Mota pegue uma pauta do tamanho da anistia ou do tamanho de qualquer outro dessas ideias propostas pela oposição, mate no peito essa pauta e leve para frente contra tudo e contra todos. Ele não é esse tipo de presidente da Câmara. Ele é um presidente da Câmara, muito parecido, de certa forma, com o que era o Rodrigo Pacheco no Senado, que é um presidente da Câmara que leva para o colégio de líderes. E eu não vejo consenso, porque eu fico ali na saída do colégio de líderes conversando com os líderes, eu não vejo consenso para nenhuma dessas pautas. Se tem alguma dessas pautas que eu acho que tem um pouco mais de consenso, é uma PEC que trata do fim das decisões monocráticas.
Eu não estou dizendo que ela está perto, eu acho que ela está um pouco mais perto do que as outras. A anistia já teve, repito, um pouco mais consolidada para uma anistia mais branda, e, de novo, excluindo o mundo político e militar, mas hoje a gente deu 2, 3 passos para trás nessa pauta e vejo que as outras pautas, impeachment, acho ainda muito improvável, lembrando que não é uma pauta da Câmara, é uma pauta do Senado. A gente vê pressão de senadores, de deputados dizendo que tem uma nova assinatura, que aumentou o número de apoiadores, mas a gente tem que lembrar que é uma decisão do Alcolumbre, do senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu não vejo hoje disposição, motivação política nele de pautar o impeachment de um ministro do STF. Então, para terminar minha resposta, todas essas pautas que você mencionou, Daniel, acho todas elas distantes ainda de uma conclusão e de uma realidade positiva para a oposição. Se uma está um pouquinho mais perto do que a outra, talvez seja a questão das decisões monocráticas, mas ainda assim longe de um consenso. Pois é, sobre a manifestação de Davi Alcolumbre, ele emitiu uma nota, inclusive, criticando a manifestação dos senadores que estão fazendo uma vigília praticamente no plenário do Senado Federal, assim como acontece na Câmara. Mas só um dado para compartilhar com a nossa audiência. Eu acho que a situação fica mais difícil quando a gente olha para Hugo Mota, porque foi um acordo feito para viabilizar a sua candidatura, né? Ele teria se comprometido com a oposição em pautar o PL da anistia, que era um outro texto, né? Não é esse texto último produzido no Senado Federal. Mas, enfim, havia o entendimento de que ele pautaria, mas no meio do caminho, ele já empossado, houve uma mudança abrupta de posicionamento.